Olá, seja bem-vindo a mais um programa TVI News. Está no ar mais uma edição para você e sua família. E você pode assistir o TVI News também pela sua TV a cabo, canal 24.2, pelo YouTube, em qualquer lugar, né? Pode acessar pelo seu computador, pelo seu tablet, seu celular e navegar. Pode compartilhar também com seus amigos, pode mandar mensagens pelo chat, interagindo com a gente, né? Também temos um número de WhatsApp que você pode mandar denúncias, pode gravar vídeos aí no formato horizontal, né, que a gente divulga aqui, só não recebemos ligações e nem áudio, tá certo? Também tem através do Facebook, né, estamos aí nas plataformas digitais interagindo com você. E nessa manhã, nós teremos no TVI News hoje o quadro Gente de Vitória. Daqui a pouquinho a jornalista Vitória vai estar aqui com a gente, né? Vamos também informar você um pouco sobre os cursos técnicos do IFE Baiano, que está aqui o professor Josué, que é diretor-geral ali em Uruçuca, né, desse instituto, e vai conversar com a gente também daqui a pouquinho um pouco sobre essas novidades aí na área da educação. E você fica ligadinho, antenado aqui com a gente. Para começar, vamos de previsão do tempo das principais cidades da região. Previsão do tempo para Ilhéus, a mínima de 21 graus, máxima de 27, com probabilidade de chuva 13%. Para Itabuna, a mínima de 20 graus, máxima de 28, com probabilidade de chuva 12%. Em Guararema, o tempo chuvoso, com mínima de 19 graus, máxima de 28 e probabilidade de chuva 2%. Em Itacaré, a mínima de 23 graus, máxima de 26, com probabilidade de chuva 71%. Para Itajuípe, a temperatura mínima de 20 graus, máxima de 28, com probabilidade de 20%, tempo chuvoso em Itajuípe. Em Ibicaraí também chove, com mínima de 19 graus, máxima de 29 e probabilidade de chuva 3%. Já em Canavieiras, o tempo fica parcialmente nublado, com mínima de 21 graus, máxima de 27 e probabilidade de chuva 2%. Para Salvador, a mínima de 24 graus, máxima de 26, com probabilidade de chuva 96%, tempo chuvoso em Salvador. Porto Seguro também chove com mínima de 20 graus, máxima de 27 e probabilidade de chuva 30%. O tempo em Vitória da Conquista fica com nuvens e tempestade, mínima de 15 graus, máxima de 25, probabilidade de chuva 3%. Aí a previsão do tempo das principais cidades para você acompanhar, né? Olha, ontem aqui em Ilhéus, na segunda-feira, desabou uma placa de sinalização ali na BA 001, né? E provocou ali um congestionamento, né? Ainda bem que não teve nenhuma vítima desse acontecido, mas essa placa de sinalização ali em Ilhéus estava bem deteriorada, bem enferrujada, já precisando ser trocada, né? Então foi necessário desabar essa sinalização grande, pesada, para que chamasse atenção. Mas ainda não foi solucionado e ali os guardas de trânsito estão trabalhando para que o trânsito ele flua, mas ainda não foi solucionado essa questão dessa placa. Em São Paulo, ainda permanece o problema de falta de energia devido à tempestade do último final de semana, os fortes ventos que causaram ali, destelharam vários imóveis, e ainda permanece ali 200 mil imóveis, né, sem energia elétrica após o temporal. Nesta terça-feira, hoje, ainda permanece. Aqui em Itabuna, também no bairro Conceição ontem, né, explodiu um transformador ali e causou um apagão, né, nesta segunda-feira. E 5 detentos do conjunto penal de Itabuna foram encaminhados ao complexo policial acusados de tráfico de droga. Estavam ali portando drogas e foram encaminhados para o complexo policial de Itabuna. Olha, vamos começar a entrevista
Aqui estamos com o professor Josué de Souza Oliveira, diretor-geral do campus Uruçuca, né, do curso técnico IF Baiano. Bom dia, professor Josué, seja bem-vindo. Bom dia, Bárbara. Bom dia, telespectadores da TV News, né? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de falar de educação, falar de Instituto Federal Baiano, né? Por quê? Porque nós somos o IF Baiano, né? E na Bahia, eu queria deixar bem claro que nós temos 2 institutos federais. Às vezes as pessoas confundem, né? O IFBA e o IF Baiano são 2 instituições distintas, né? O IFBA, o Instituto Federal da Bahia, ele é oriundo das antigas Cefetes, né? E o IFBA e o IF Baiano é oriundo das antigas EMARCs e das agrotécnicas. E aí, Bárbara, é uma coisa interessante que o IF Baiano é o único instituto do Brasil 100% agrícola. Por quê? Porque todos os seus 14 campi espalhados aí nos territórios da Bahia tem característica agrícola, né? Oferta os cursos na área de agrárias, né? E é uma característica nossa do IF Baiano. Então, na Bahia a gente tem essa diferença. E especificamente o campus Uruçuca, nós somos oriundo da antiga IMARC Uruçuca, né? Que foi a pioneira, uma instituição que é centenária, porque lá foi a primeira estação experimental Água Preta, né? E hoje é Instituto Federal Baiano, foi IMARC e hoje Instituto Federal Baiano, né? Eu vim falar um pouco aqui sobre os cursos técnicos, né, que a gente continua ofertando, né, os cursos técnicos presenciais, também a gente tem cursos EADs, né, mas os cursos técnicos presenciais que nesse momento, a gente está com o processo seletivo aberto, né, disponível aí para os jovens da região do litoral sul baiano e dos demais territórios aí da Bahia. Muito bem. Professor, como é que faz para se inscrever nesses cursos? Tem um site específico? Quais os critérios? É gratuito? Pronto. A nossa instituição é instituição pública, né? Dentro da Rede Federal de Educação, né? 100% gratuita. E a gente tem toda uma política também de assistência estudantil, né? Que prioriza, né? E dá as condições às pessoas que têm vulnerabilidade social, né? A acessar a educação, né? Então a nossa instituição tem essa característica inclusiva, né? Além de ter um ensino público gratuito e de qualidade. Então a gente tem essa característica. O processo seletivo, você pode fazer tanto as inscrições no formato virtual, né, acessando o site do IF Baiano, urucuca.ifbaiano.edu.br, ou fazer de forma presencial, ir até o campus, né, na biblioteca lá a gente tem um ponto de inscrição para o processo seletivo e pode fazer. As inscrições estão abertas até o dia 12 de novembro, né? Então as pessoas que têm interesse, e tem uma característica que poucas instituições da nossa região ofertam, porque o IF Baiano continua ofertando alojamentos e alimentação, as 3 refeições para os alunos, né, que estudam lá no Instituto. Então, a gente continua ofertando essa alimentação e o alojamento, o que oportuniza, Bárbara, por exemplo, alunos da comunidade rural, né, de outras regiões a estudarem, né, e fazer seu curso técnico. A gente também tem os cursos de graduação e temos também os cursos de pós-graduação também. Uma característica importante dos institutos federais, que ele oportuniza a verticalização, né? Então o aluno pode chegar lá no ensino médio, até o ensino fundamental, até dos cursos FIX que a gente também oferta, pode fazer o ensino médio lá, o ensino superior e a pós-graduação, né? Isso é bem característica dos institutos federais, que fomenta a verticalização. Agora, professor, diretor, os cursos mais procurados são os cursos técnicos ou graduação? Porque curso técnico é mais rápido. Curso técnico é em torno do quê? De 2 anos, estou enganada? A gente tem, para cada público, a gente tem um curso específico, né? Por exemplo, o aluno que vai fazer o ensino médio, né? Que terminou o 9º ano, ele pode fazer o ensino médio integrado ao ensino técnico, né? Que a gente chama de cursos integrados. Hoje a gente oferta 2 cursos, que é o curso técnico em guia de turismo
né, que tem toda uma característica da região nossa, né, o apelo turístico, e a gente tem o curso técnico em informática, né? Então a gente está nesse momento a gente está com vagas disponíveis para esses alunos que concluíram o 9º ano, né? E podem fazer o ensino médio junto com o ensino técnico. A duração desses cursos são 3 anos, né? Ah, não é mais 2 anos, agora é 3 anos. Não, esses cursos são integrados ao ensino médio. Então, por conta da carga horária do ensino médio, aí a gente tem que fazer em 3 anos, né? Sim. Agora, nós temos também os cursos pós-médio, os cursos subsequentes, né? É aquele curso técnico mais curto. Então, é como você falou, são 2 anos. Normalmente é 1 ano e meio em aulas, né? E 1 semestre de estágio, que o aluno já sai, muitas vezes sai para o estágio, já fica empregado às vezes, né? Então, esses cursos, nós temos cursos históricos na região, por exemplo, o curso de agropecuária, que é o único curso que tem uma história. Eu, inclusive, sou egresso também, né? Fiz o curso de agropecuária. E nossa região é a região agrícola, né? A gente tem essa característica, então a gente continua ofertando desde 1965 até hoje o curso técnico em agropecuária. Esse ano a gente está disponibilizando 90 vagas, ou 80 vagas. Para o curso técnico de agropecuária. Nós temos também o curso técnico em alimentos, né, que é um curso também de referência, né, criado em 1975, né, e a gente está oportunizando aí, disponibilizando 40 vagas para ele. E temos um curso técnico que também é referência, criado lá em 1974, que é o curso técnico em agrimensura. Esses cursos, Bárbara, todos foram oriundos da IMARC. Sim. Né? Então são cursos que é subsequente, o aluno conclui o ensino médio e aí que é um curso curto, ele vai lá e faz o curso pós-médio, e hoje todos esses 3 cursos eles têm uma boa empregabilidade, né? E a gente tem um público bem, por exemplo, agora com a FIOL, né? Muitos técnicos em agrimensura estão sendo contratados, com a verticalização da produção agrícola, os técnicos de alimentos também, né? Com a questão da produção de chocolate, e também a agropecuária também, que nossa região é uma região agrícola, né? Com certeza. Então é importante para esses estudantes se atentarem a essa entrevista, né? E saber das oportunidades, né? Que estão surgindo aí no mercado. E aperfeiçoar esse currículo, né, professor? Sim, com certeza. Além disso, Bárbara, a gente oferece mais 3 graduações, né? O processo de ingresso é pelo SISU. Então nós temos um curso de tecnólogo em agroecologia, nós temos um curso de gestão de turismo e um curso de engenharia de alimentos, né? Então, todos os 3 cursos, né, que tenham essa característica de verticalização, né, ligada às áreas afins. Além disso, a gente tem mais 3 pós-graduações, né, que é Educação Científica e Cidadania, Desenvolvimento Regional Sustentável e também uma de Ciência em Tecnologia de Alimentos com ênfase em cacau e chocolate. Além disso, nós temos também os cursos FICs, de formação inicial continuada. Então, aquele aluno que, por exemplo, terminou o ensino técnico, vamos pensar que ele terminou o técnico em agrimensura, ele quer fazer uma formação específica ou uma demanda de uma comunidade local, a gente oferta esses cursos também, direcionado a quem está lá no mundo de trabalho, geralmente para a gente atualizar a formação dos alunos que saíram dos cursos técnicos e também da comunidade específica, numa formação específica. Muito bom. Você falou agropecuária, inclusive, que o senhor se formou, né? O senhor fez esse curso aí. Então, quem faz agropecuária tem que saber que tem que gostar da terra, tem que saber que tem que gostar de animais, não é isso? Tem que gostar da natureza. Então, tem que pensar em tudo isso antes de escolher o curso. O que você se identifica? Isso. Aí é interessante, Bárbara, que a gente faz um trabalho bacana, que é a ação Portas Abertas, né? E a gente está nesse momento agora aberto para as escolas também. A gente, desde o início do ano, a gente tem feito isso, que a gente leva o aluno à escola, né? A gente chama de Portas Abertas, é um projeto Portas Abertas. E lá eles vão conhecer na prática um pouco da vivência dos cursos, né? Então eles vão conhecer os laboratórios, as aulas práticas, né? Como funciona cada curso. Então, para até eles criarem, é como se fosse um pouco de uma feira de profissões, né? Então, eles vão chegar lá, eles vão ver, olha, primeiro vai ser guiado pelos alunos de guia de turismo, né?
Então, todo o guiamento de orientação já é um pouco do curso de guia de turismo. Aí eles vão passar no laboratório de informática, vai estar os alunos de informática, também nos laboratórios de alimentos, né? Que a gente tem hoje lá um centro de tecnologia de alimentos, um dos melhores do Brasil, né? E a gente tem também a área de agrárias, né, as unidades educativas de campo, com curso de agropecuária e agroecologia. Então, o aluno que faz agrimensura também, né, o aluno que vai vivenciar essa ação Portas Abertas, além das ações que a gente faz de extensão, através dos cursos de extensão, eles condicionam eles a conhecer um pouco dessa profissão. E o que você falou tem duas situações, vertentes, né? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer, eu não conhecia muito, né, agropecuária, mas me apaixonei pelo curso, né, e acabei fazendo e tudo, trabalhei na área, e hoje eu voltei para a escola, né, eu sou egresso, eu fiz 2 cursos, alimentos e agropecuária, e voltei como egresso da escola, né, então é muito bacana vivenciar, né, isso é muito bacana. Tá aí as dicas aí para você dos cursos, né, o professor diretor ali do IFE, Instituto Federal Baiano, em Uruçuca, né? Tá aqui com a gente conversando. Inclusive, você pode mandar pergunta se quiser para ele, né? Ele tá falando dos cursos disponíveis ali. Tem curso técnico, tem graduação e pós-graduação, né? Para quem quiser se inscrever e fazer aí esse estudo, né? Então, para você escolher o curso de guia turístico, por exemplo, você tem que ser uma pessoa comunicativa. E tem que ser falante, né? Gostar de explicar as coisas, tem que ser paciente. Esse perfil, mais ou menos. Cada curso tem uma característica, né? O profissional que se identifica já com a carreira, com o profissional. O curso de guia tem essa característica, né? Então, eles aprendem o inglês, né? As outras línguas, porque a gente tem essa vivência também, né? E também eles têm essa característica de comunicação. Mas a gente tem uns profissionais de excelência, né? Da área de turismo, né? Turismólogos e tudo, que orientam direitinho, faz a formação. E às vezes, Bárbara, a gente tem várias situações de alunos tímidos que quando sai de lá é outra realidade, né? Então é muito bacana isso, ver essa transformação. Da mesma forma que a educação transformou minha vida, eu vejo a transformação dos nossos alunos nesse processo. Que interessante. Então até quem entra tímido já sai desinibido. Com certeza, Muito bom. E o curso que você falou sobre alimentos, vocês têm aula prática, no caso? Tem. Os cursos nossos têm uma característica que são cursos práticos, né? Então tem muita prática, né? Os meninos lá, os alunos praticam muito. Não fica só na teoria. Aprendem fazendo, né? Na verdade, a característica nossa dos institutos federais e a gente tem você ter ideia da área de alimento, nós temos um centro de tecnologia de alimentos, né? No conceito, um dos melhores do Brasil, e são 10 laboratórios, né? Então tem laboratório de processamento de cacau e chocolate, tem laboratório de processamento de leite, tem laboratório de processamento de vegetais, de panificação, de carne e pescado. Então, são vários laboratórios que eles têm que praticar, porque a gente entende, né? Eu que vim da formação técnica também, a gente precisa saber colocar a mão na massa, né? Para saber coordenar e orientar. Muito importante. Quero agradecer a tua presença aqui, professor Josué, e pode deixar suas considerações aqui, o comentário final. Pronto, eu aproveito também, a gente vai estar agora fazendo 2 eventos importantes, que é o Turismo Científico, né, que é um projeto aprovado pela FAPESB, e nós temos também um projeto de uma feira nacional aprovada aí pelo professor Ivan, que vai acontecer, inclusive algumas atividades, já convida a TVI, né, para fazer uma cobertura. No dia 23 inicia as atividades aqui no Centro de Cultura de Itabuna, né, e o Turismo Científico vai acontecer algumas atividades lá no campus Uruçuca, né. E agradecer a comunidade, falar para a comunidade de Itabuna e do território litoral sul baiano, que estamos lá de portas abertas. A IMARC ainda deixou sua semente, né, mas a gente tem uma característica um pouco, porque hoje a gente oferta cursos de graduação e pós-graduação, que à época a IMARC não ofertava, e estamos lá de portas abertas, disponível para a região, para promover o desenvolvimento regional, fazer inclusão e, sobretudo, transformar a vida das pessoas. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Agora vamos com a Dalila no quadro 10%.
Muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Hoje eu quero falar para vocês só verdades. Você aí prefere uma amarga verdade ou uma doce mentira? Na verdade, hoje as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. A verdade dói muitas das vezes, as pessoas acham que é dura, mas eu sempre fiz como filosofia de vida acreditar que a verdade é um pilar fundamental para que a gente possa avançar, ser melhor e ser feliz, tá bom? A mentira, por mais doce que seja, ela é momentânea e nos faz chorar lágrimas de sangue. Então eu sempre prefiro a verdade, por mais que ela venha doer, mas sempre será melhor doer logo, sofrer logo, do que depois pagar um preço duplicado por ter acariciado uma mentira, tá bom? E eu quero falar sobre as verdades do jogo da vida. A nossa vida é como uma maratona, é como um jogo, nós somos como atletas que estamos jogando até fazer o gol, até ganhar o nosso pote de ouro, fazer uma cesta e assim crescer em objetivos, em melhorias enquanto ser humano e profissional. E aí eu quero trazer algumas verdades para que a gente possa dar uma acordada e que super ajuda a gente no dia a dia, tá bom? Então vai mandando pros teus amigos, vai colocando aí pra gente o que você tá achando do programa, alguma sugestão, sempre será muito bem-vindo. E a primeira verdade sobre o jogo da vida que eu quero tratar com você é que é o seguinte: quem só faz o que gosta hoje, acaba lá na frente só fazendo o que não gosta. Nós precisamos amadurecer, e eu quero falar aqui como um adulto pra você. A criança, de fato, ela faz o que ela deseja, ela coloca a mão na tomada porque ela acha que não vai dar choque, ela nem sabe que aquilo dá choque. O adulto, ele faz o que tem que ser feito e isso tem tudo a ver com a gente sair da nossa zona de conforto, enfrentar o desconforto e fazer o que precisa ser feito. Você como empresário, você como profissional da área da saúde, você como um advogado, você como um professor, você como um ser humano, como um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, se você só fizer aquilo que você gosta de fazer, você aí vai passar o resto da vida pagando preço por não fazer aquilo que você deveria ter feito. Então, é claro que a gente precisa cultivar e ter na nossa ação principal aquilo que nós temos afeição em fazer. Principalmente no quesito profissional. Você precisa ir gostar do que você faz diariamente, profissionalmente, tá? Mas dentro daquilo que nós gostamos enquanto profissionais, vão existir coisas que não é confortável, que não é legal de fazer e precisa ser feito. E uma pessoa com uma mentalidade, mindset, né, de sucesso, de crescimento, de maturidade, de amadurecimento, ela vai enfrentar o que precisa ser feito, mesmo que ela não tenha tanta afeição em fazer. Tem tudo a ver com a questão da motivação, né? Eu não estou motivado, mas eu tenho que fazer. Então, vai fazer que a motivação vem depois. Então, se você é uma pessoa que só quer fazer o que você gosta, de fato, você vai passar o resto da vida fazendo o que não gosta. Porque na nossa vida, como mãe, como pai, como profissional, como esposo, como marido e esposa e vice-versa, vai ter momentos que a gente não gosta de fazer tal coisa e vai ser necessário para um bem de uma relação, de um propósito, de uma questão profissional. Então, deixa eu te dizer, o que é que você não está enfrentando porque você não gosta, mas que é necessário? Você precisa ter essa clareza e você precisa enfrentar, porque o teu grau de crescimento está vinculado às ações que você não faz. Está escondido nas suas dores e nos teus medos. Então, muitas das vezes você está evitando fazer algo por preguiça, porque não gosta, enfim. Mas você precisa entender que é isso que vai te levar aonde você deseja. Então, pega esse insight. Criança faz o que gosta. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, se você hoje só faz o que quer, com certeza você vai passar o resto da vida na miséria, tá? Uma vida assim, ruim, fazendo o que não gosta porque não foi adulto em fazer em determinados momentos o que era necessário, mesmo que você aí não goste de fazer. Essa é a primeira verdade, beleza? Você concorda? Coloca aí pra mim, o que você acha? Se é verdade ou se não é. É tão gostoso comer, né, uma sobremesa, é tão gostoso comer coisas, né, aparentemente saborosas, com um sabor muito mais aguçado do que outros. Porém, se a gente comer todos os dias assim,
a diabetes, né? A doença vai vir e a gente vai passar o resto da vida limitadíssimo. Então, isso serve para tudo na nossa vida. Quem só faz o que quer hoje, acaba lá na frente só fazendo o que não quer. Então, seja uma pessoa madura, seja um adulto e assuma essa responsabilidade e faça o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito, ok? A segunda verdade sobre o mundo dos negócios é o seguinte, que a cada 2 anos o mercado precisa de uma nova referência nos mais diversos segmentos, tá? E essa referência pode ser você. Então se prepare, seja genuíno e acredite em você. Ou seja, a cada 2 anos o mercado precisa de um novo profissional, de uma nova pessoa como referência nos mais diversos nichos e segmentos da vida e no quesito profissional. Então, a cada 2 anos, o mundo precisa de um novo programa, de um novo músico, de um novo cantor, de uma nova empresa, de um novo insight, de uma nova filosofia de vida, de um novo profissional como médico, como nutricionista, uma nova referência com o seu jeito. Talvez ele não traga coisas absurdamente tão diferentes do que os outros falam. Mas a autenticidade e a diferença naquilo que ele faz, no como comunica, faz ele se tornar aquilo que o mercado está buscando no momento. Então o mercado gosta de novidade, tá? De algo novo. E quando você aí se prepara, enquanto pessoa, enquanto profissional, você tem a oportunidade de se destacar na tua carreira, naquilo que tu faz, no teu segmento, com o teu nicho, tá? De competência. Então entenda, a cada 2 anos o mundo precisa de uma nova referência no esporte, na saúde, no ensino, na performance, na comunicação. Você vai ser essa nova referência? Porque se você não for, outro será. E quero dizer aqui que tem espaço para todos, mas o mundo precisa. É muito interessante, eu vou aqui só usar um exemplo. Vocês podem observar que a cada momento surgem novos sucessos musicais, por exemplo, né, de forma na cultura, estou dizendo. Por exemplo, infelizmente a Marília Mendonça veio a morrer, né? Mas aí logo em seguida surge a Mari Fernandes, surge uma outra lá que canta lá do... Esqueci o nome dela, né? Do chapéu lá, né? E aí a gente vai vendo que são novas referências surgindo, mesmo que seja em momento simultâneo, mas cada um com sua verdade, e o mercado precisa disso, tá? Então, seja você esse profissional, que seja um educador físico, um médico, que seja um professor, não importa. Que seja um apresentador, que seja... Enfim, nos mais diversos segmentos de profissão, de profissionais, o mercado vai precisar de uma nova referência. Só um novo nome, uma nova pessoa, um novo rosto, uma nova forma de comunicar algo que já existe. Se você está pronto, se você se preparou, se você é genuíno no que tu faz e se você consegue comunicar e mostrar isso para o mundo, com certeza você vai ser a próxima referência aí, a contribuir, né, com muitas pessoas. Então se liga nisso, se prepare e pega essa chave, ok? O terceiro insight sobre a verdade do jogo da vida é que respeito a gente não pede, ok? Respeito não se pede, se impõe com congruência. É uma necessidade humana nós sermos respeitados, ok? E muitas das vezes a gente não é respeitado como a gente gostaria, nos relacionamentos, no quesito profissional, porque a gente não é uma pessoa congruente. A congruência é você pensar, falar e agir de maneira harmônica, ok? Então por que você aí pode não estar se sentindo tão respeitado, valorizado no seu quesito profissional? Porque você é uma pessoa incongruente. Você não tem que só dizer para as pessoas que elas devem te respeitar. Você deve ensiná-las como te respeitar. Você aí deve ensinar as pessoas como você deseja ser tratado ou tratada. Então, respeito não se pede, por favor, me respeite. Respeito se impõe, e se impõe com comportamento congruente. Seja você aquilo que tu fala. Faça o que você diz ser e o que você diz falar. Então, respeito, as pessoas respeitam quem tem resultados, ok? E quem se dá o respeito no comportamento. Então, se você não está sendo respeitado porque você está se posicionando da maneira errada, ok? Então, é necessário esse olhar,
tá? Muito óbvio, mas que muitos não conseguem entender. Se você aí quer ser respeitado, respeitada, você precisa ser congruente. Você precisa impor isso nas pessoas com o teu comportamento, com a forma como você se comunica, como você se apresenta e como você corrige alguém quando te fala algo ou te trata da maneira que você não se agradou. Entendeu? Muitas pessoas, elas se angustiam, elas ficam com raiva, elas ficam insatisfeitas com certos posicionamentos, tá? De outras pessoas para com elas, mas elas não têm coragem de se levantar e de dizer, olha, não gostei disso e daquilo que você fez, que você falou. Tá? Então, a partir de hoje, você vai me tratar assim, você vai me chamar assim, ou você vai fazer isso e isso, porque é assim que eu gosto de ser tratado, é assim que eu gosto de ser mencionado, e ponto final. Então, respeito não se pede, se impõe com congruência. Seja uma pessoa congruente. Pense, fale, sinta e haja. Haja como alguém que você quer ser respeitado, tratado. E assim, de fato, será impossível você aí não ser uma pessoa respeitada. Beleza? Então, respeito não peça. Imponha, com congruência de comportamento. Perfeito? Outro insight aqui é não subestime o poder do tempo. Você aí precisa entender que há tempo para todas as coisas e muitas pessoas subestimam outras, tá? E se esquecem que o tempo tem um valor enorme, tanto para edificar como para destruir qualquer coisa. E você precisa ser uma pessoa que usa o tempo ao seu favor. Eu lembro que Einstein, ele tentou 1001 vezes, tá? Se eu não me engano, foi ele que inventou a lâmpada, tá? Se eu falei no nome, vocês... Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele tentou 1001 vezes, tá? Até conseguir, de fato, iluminar o mundo com a corrente elétrica, que hoje nós somos muito bem favorecidos. E eu lembro que na história dele, na biografia dele, os professores disseram que ele não conseguia aprender e desenvolver coisas simples, tá? Imagina só se Thomas Edison tivesse acreditado naqueles professores que disseram que ele não podia fazer aquilo que era o mínimo como um aluno. O tempo mostrou para aqueles professores, mostrou para ele mesmo que, de fato, ele não era tão ineficiente ou incapaz como seus professores disseram que ele era. Não subestime o poder do tempo. O tempo revela todas as coisas. O tempo vai mostrar quem está parado e quem está caminhando. O tempo vai mostrar de fato quem somos todos nós. Então você aí pode julgar alguém, um ineficiente, um incapaz, uma pessoa improvável, mas que com um pouquinho de tempo, você tendo a oportunidade de reencontrá-la, você vai conseguir enxergar que ela deu um salto na vida dela. Porque o tempo faz isso. O tempo nos proporciona conquistas e crescimentos a todos. Desde aquela pessoa menos favorecida até aqueles também que já têm grandes ganhos, já alcançaram o seu potencial máximo. Então, o tempo também nos faz entender que não existe estabilidade, o que está bom pode ficar ruim se você não cuidar. E se você não acompanhar as tendências. Ok? O mundo não é dos mais espertos, dos mais inteligentes. As conquistas e as realizações são daqueles que melhor se adaptam, ok? Com as mudanças que o mundo vai gerando. Então, não subestime o poder do tempo, porque aquilo que era ruim, você pode voltar, você pode ter a oportunidade de ver e com o tempo ter um valor grande. Isso é muito evidente no mercado financeiro, tá? Onde a gente vê que muitas coisas elas vão ganhando, tá? Margem com o tempo, como também algumas também vão perdendo. Então não subestime o poder do tempo, porque o tempo pode alavancar, como também pode desconstruir muitas coisas. Então que você use o valor do tempo de forma positiva para você, tá bom? E não subestimando, porque o poder do tempo é excepcional. Outra verdade que eu quero falar aqui é que quem sabe comunicar tem o que deseja. Todo ser humano
é uma porta com uma fechadura. Beleza? Todo ser humano em toda situação. É uma porta com uma fechadura, com uma tranca. E para cada tranca existe a chave certa. E a chave certa para as nossas realizações é a nossa comunicação. A chave certa, tá, para nossas fechaduras, para as diversas fechaduras que existem em inúmeras portas, é a comunicação. A comunicação é a ferramenta, é a chave que abre a porta que nós desejamos abrir. Então, quem sabe se comunicar no século XXI tem tudo o que deseja. Se você não tem um relacionamento que você possa se orgulhar, um relacionamento amoroso, eu acredito que você se posicionou errado e comunicou errado, e está recebendo errado. Se você aí não está satisfeito com os seus resultados profissionais, de fato você está comunicando errado e precisa ajustar a chave certa, tá? Então entenda que todo ser humano, todos os caminhos, tá? Toda porta tem uma fechadura. E a fechadura certa, a chave certa é a comunicação assertiva dentro daquele núcleo que você está. Então, aprenda a se comunicar. Quem sabe se comunicar tem tudo o que deseja. E eu tive inúmeras experiências no quesito da comunicação, do quando eu já me comuniquei bem, consegui aí o que eu estava desejando, quando também não comuniquei bem e realmente colhi muitas frustrações. Então tudo tem a ver com a comunicação. Aprenda a se comunicar e tenha tudo de fato o que você deseja. Outra verdade que eu quero colocar aqui para você é que é o seguinte: nos relacionamentos e nos negócios, um não nunca será definitivo e um sim também não. Nós precisamos entender que não existe algo que seja estável. Não existe estabilidade. Então, nos negócios e nos relacionamentos, o que foi não para você hoje tem grandes possibilidades de ser sim amanhã. Porque tudo muda conforme as circunstâncias e o tempo. Alguém que te deu não hoje, ela pode estar num momento, numa situação que não te favoreça, tá? Mas amanhã possa ser que você esteja em situação que te favoreça e o não que você recebeu ontem seja assim. Então, nos relacionamentos e nos negócios, nada é definitivo. A conquista que você teve hoje não é definitiva para que nos próximos meses ou semanas continuem da forma que está. E isso é ser muito maduro e madura, tá? Para poder enxergar a vida de fato como ela é. Então, a verdade é que não existe estabilidade e o não que você recebe hoje pode ser sim amanhã. Como também o sim que você recebeu hoje não te garante aí que nos próximos dias ou semanas ou anos continue da forma como você recebeu. Então, nos negócios e nos relacionamentos, tudo é muito cíclico. Hoje pode ser não, mas amanhã pode ser sim. E quem aí é perseverante, que é visionário, tá? E de fato merece aquele sim, e que é aquele sim, ele vai esperar, ele vai entender que a vida é cíclica, o mundo é cíclico e as situações são cíclicas. E quando o jogo virar, o não que ele recebeu pode ser um sim. Ok? Só se ama aquilo que se admira, é a outra chave, é a outra verdade. Tudo que funciona muito é você fazer com amor aquilo que você faz. Um relacionamento que dura tem que ter amor, mas tem que ter admiração e respeito, tá? Um relacionamento entre homem e mulher, talvez o primeiro quesito não é amor, gente. O primeiro, eu acredito que um quesito que dá sustentação para um relacionamento amoroso é a admiração. É você enxergar no outro algo que te faça admirar e te faça inspirar ser assim ou ser melhor. É enxergar novas possibilidades através do outro. Então, para um relacionamento amoroso durar, é necessário manter uma admiração em alta. E aí, então, vem o amor. Primeiro você admira, depois você ama. E vice-versa. E isso tanto a gente coloca para os relacionamentos quanto para o nosso quesito profissional. Quando você perde o amor
pelo teu trabalho, por aquilo que tu desempenha, você começa a perder a performance. Porque você não entrega tudo, você não tem mais brilho nos olhos. Então, o que enche os teus olhos? O que você admira? O que você admira, você vai acabar amando, você vai acabar gostando. Então, não acredite que o amor vem de outras coisas se não for admiração. E se você quer se manter amado e se manter amando o que faz, se mantenha no nível da admiração. Ok? Para que qualquer relacionamento, tanto pessoal como profissional, dure, é necessário fazer com que a admiração seja cada vez mais estendida, permanente, tá? E você admira aquilo que é novo, aquilo que é inusitado, aquilo que é diferente de você, aquilo que fez sentido. Existem várias formas de nós admirarmos algo, e cada um vai admirar de acordo com a sua ótica. Beleza? Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que a gente só ama o que a gente admira, tá? Então, se você quer amar o seu trabalho e quer ter um resultado melhor, você precisa amar, você precisa admirar uma postura, um conceito e assim internalizar nas tuas ações. Como também num relacionamento amoroso, num relacionamento de amizade, num relacionamento profissional, você precisa admirar as pessoas que estão com você. A admiração vai mantê-las junto a você. A admiração é o que mantém um relacionamento sólido e aí perpétuo. Ok? Quanto menos pessoas souberem da sua vida, mais feliz e bem-sucedido você será. Essa é uma verdade que eu quero deixar com você. Hoje a gente vive num mundo de exposição e, de fato, algumas coisas são importantes a gente expor. Eu acredito que a gente pode inspirar muita gente, expondo as nossas dores, expondo as nossas alegrias. Mas eu acredito que, no entanto, em tudo nós precisamos ser comedidos. E quanto menos pessoas souberem, de fato, mais feliz você será. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo com o maior índice de pessoas com ansiedade, burnout, pessoas com depressão, pessoas inseguras, ok? E pessoas invejosas. A gente não pode dizer que elas não existem. Então, essas pessoas, a maioria não quer te ver bem. A maioria das pessoas querem te ver triste, quer te ver falido, na fossa, no buraco. E aí, quando você fica muito expondo a sua vida, você cria situações que você poderia ter evitado. Em todos os aspectos. Então, entenda que existem coisas que a gente precisa comunicar, mas tem coisas, por prudência, que é bom deixar no sigilo. Então, tenha sabedoria em saber como comunicar algo que está acontecendo em sua vida. Eu gosto muito de manter algumas coisas em sigilo e tudo que eu mantenho em sigilo dá muito certo pra mim, tá? Quem expõe demais algo está comunicando falta, tá? Então, cuidado com o que você tem comunicado, cuidado com o que você tem exposto, principalmente no quesito de bens materiais. Muitas pessoas querem expor aí os teus ganhos financeiros, os teus bens materiais, e eu acredito que toda exposição de uma forma exagerada, está dizendo que existe uma falta. Então, aprenda a manter seus bens materiais em sigilo, o que você tem em sigilo, os teus relacionamentos, o que lhe acontece. Eu acredito que quando a gente mantém a nossa vida em sigilo, melhores oportunidades e situações acontecem, tá? E quando a gente expõe demais, a gente está aí abrindo a janela para receber, né, o bom e o ruim. E geralmente vem mais o ruim, com certas informações. Informações da nossa vida são como munições que a gente dá para as pessoas. E aí, se por um acaso você acha que está com uma pessoa de confiança, mas que na verdade ela não é de confiança, você está dando munição para um ladrão dar um tiro em você, para um assassino dar um tiro nos teus projetos, nos teus sonhos. Então, quanto menos pessoas souberem da sua vida, mais feliz e bem-sucedido você será, tá? Mantenha algumas coisas em sigilo, principalmente o seu quesito financeiro, emocional e relacional, tá? Relacionamento com as pessoas, relacionamento amoroso. Eu acho que é um quesito interessante para você aí deixar em sigilo, ok? Por último, eu quero dizer que se você quer ter bons resultados, você aí entenda essas verdades que eu comuniquei a você
e coloque-as em prática, porque tem dado muito certo na minha vida. Mas o último que eu quero falar, se você aí quer ter bons resultados, é que você seja simples como uma pomba e prudente como a serpente. Seja uma pessoa simples, humilde, caiba em qualquer lugar bom, tá? Porque tem lugares de fato que não nos cabe. Se você sabe para onde você está indo, se você sabe o que você quer, tem lugares que é um desserviço, é perda de tempo, como pessoas, tá? Bem como pessoas também. Mas, seja uma pessoa simples, eu acredito que o simples é duplicável, sabe? E a gente às vezes quer complicar uma coisa que não precisa. Então, quanto mais simples como uma pomba nós formos, melhor pra gente. Mas sejamos prudentes como uma serpente. Tu pode ser simples, tu deve ser simples, mas aprenda a ser prudente. Aprenda a não falar o que não se deve para pessoas que não merecem. Aprenda a não confiar em pessoas que não conquistaram essa confiança de você. Aprenda a ter prudência. A prudência habita com a sabedoria. Uma pessoa prudente, ela não cai em buracos. Ela evita problemas, ela multiplica soluções. Certo? Ela sabe usar tudo e a todos a seu favor e de igual forma contribui, de igual forma faz o bem para todos quantos precisam. Então, seja simples, uma pessoa simples como uma pomba, até porque eu vou te dizer uma coisa, você e eu somos a mesma coisa. Não importa aí se você está num palácio, se você está numa choupana. Não importa se eu ganho milhões ou não ganho milhões. Não importa onde eu estudei, o que eu faço. Não importa. Nós somos iguais. Nós precisamos um dos outros. E nós só vamos conseguir de fato ser felizes quando a gente entender que a gente precisa do outro. Tá? A gente precisa do outro para viver, a gente precisa do outro para crescer. A vida baseia-se em relacionamentos, tá bom? Então seja simples, seja uma pessoa agradável, uma pessoa que estende a mão, uma pessoa que facilita para o outro, uma pessoa do bem. Mas seja uma pessoa prudente. Ser uma pessoa prudente é não confiar em todo mundo, é não acreditar em tudo que vê e nem em tudo que ouve. Ser uma pessoa prudente é jogar as cartas certas, na hora certas e no lugar certo. Eu espero aí que essas verdades tenham ajudado você a construir uma semana, uma vida de mais alto valor. Esse é o nosso programa de hoje e eu te espero na próxima semana. Um grande abraço. Isso aí, você assistiu a Dalila no quadro 10% e agora vai saber mais sobre a economia verde. Bem-vindos a mais um programa Economia Verde, dessa vez dando cobertura para um evento importante da NPC. A NPC surgiu há pouco tempo, mas é uma associação que representa com veemência os produtores de cacau raiz, aqueles que estão fora de um circuito de maior, vamos dizer assim, políticas de boas vizinhanças com o que está errado. É isso que eu entendo a NPC dentro da Economia Verde. Roberto Carlos é vice-presidente da associação e vai falar da importância desse evento e a importância da NPC e quem está, e quais as pautas principais da NPC. Olha, a NPC é uma associação recém-criada para dar valor ao produtor de cacau. Nós, produtores de cacau, sempre exercemos um papel muito importante na economia, tanto da Bahia quanto nacional. E, ultimamente, a gente vem perdendo o prestígio junto a políticos e às autoridades. A NPC, vendo essa deficiência, foi criada para que a gente possa mostrar o quanto vale o produtor de cacau. Esse evento que está sendo administrado hoje é uma prova disso. Teve uma presença maciça de produtores de cacau, de autoridades que estão aqui palestrando, né, para dar mais evidência ao produtor de cacau. A NPC ela tem tido como pauta a derrubada da IN 125, que é uma instrução normativa que autoriza a importação de cacau sem o devido tratamento, botando em risco toda a região que pode vir a contrair alguma praga, alguma doença trazida da África.
Então, nós estamos aqui, nós somos produtores de cacau no sistema Cabruca, que é aquele sistema onde preserva a natureza, preserva a fauna, a flora, e nós não somos remunerados por isso. Essa é uma outra reivindicação da NPC, que os produtores de cacau que produzam no sistema Cabruca, que tenham um preço diferenciado, que seja mais valorizado o seu produto. Qual é o sentimento da NPC em relação à indústria vir para o diálogo? Como é que está essa sensação de tendência ao diálogo da indústria, de forma sucinta, sem muitas emoções, que são normais num momento desse? Não, nós estamos totalmente abertos a qualquer negociação com a indústria, nós estamos à disposição. Nós não viemos aqui degladiar com a indústria, pelo contrário, nós somos parceiros. A indústria, a qualquer momento, pode nos convidar para conversar, nós estamos à disposição, não só da indústria, quanto dos políticos também, que nós temos procurado. Então, nós estamos totalmente abertos a qualquer diálogo, a qualquer negociação. A gente hoje na TVI a gente vai mostrar uma coisa que é um orgulho regional, que é a Estrada do Chocolate. Foi uma concepção do publicitário Marco Lessa, hoje a Eixo 4, o Sebrae e várias entidades, prefeituras abraçaram o projeto. Então eu quero que vocês falem um pouquinho sobre o papel do Sebrae junto ao projeto Estrada do Chocolate. Olá, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês sobre esse projeto. O Sebrae, através do programa Destinos Turísticos Inteligentes, tem feito um trabalho na região voltado a esse projeto Estrada do Chocolate. Atualmente a gente está trabalhando o recorte Ilhéus, Uruçuca, onde temos ali vários empreendimentos que já trabalham atividade turística. Dentro do programa nós estamos trabalhando com o fortalecimento dessa governança e também o aprimoramento da experiência do turista. A gente ouve sempre falar, planta-se cacau, colhe chocolate, e agora ainda mais a gente pode vender a experiência de conhecer o processo produtivo do chocolate. O turista de hoje ele quer viver essa experiência, e hoje com o cacau, o chocolate de origem Tritubá e Bintubá, isso é um grande atrativo para a região e está transformando isso com a atividade turística. E agregar valor, a essas propriedades, e não está atuando apenas com a produção do chocolate, mas também com a parte turística. Você quer complementar com alguma fazenda específica? Olha, posso sim dar alguns exemplos. Nós temos aí a Fazenda Provisão, temos a Fazenda Independência, o Sítio Velho Chico, que é um empreendimento também muito interessante, a própria Riachuelo. Então, assim, são várias fazendas que estão trabalhando com o turismo, e o turismo tem essa capacidade de levar a cultura, a nossa cultura, para o mundo. A Fazenda Provisão, por exemplo, é uma fazenda tradicional. Eu estou lembrando dela não como produto turístico, mas assim, esse nome Provisão é um nome muito tradicional. O que o turista vai ver, vai visitar, que experiência que ele vai ter especificamente na Provisão? Ele, desde toda a cultura do cacau, o manejo, o plantio, a colheita, ele vai poder viajar no tempo e trazer na memória como era a nossa cultura na época áurea do cacau, como viviam os coronéis, como eram as fazendas, todo esse ecossistema do cacau, ela retrata de uma forma assim muito pujante. Qual é o portal, como é que o turista, o visitante tem acesso à Estrada do Chocolate, tem alguma visita monitorada? Como é que funciona isso como produto mesmo para venda, para consumo desse produto ou serviço turístico? Hoje, através do programa, nós conseguimos elaborar esse catálogo, onde você tem aqui informações dos 10 empreendimentos privados e mais a instituição de ensino, que é o IF Baiano. Nesse catálogo você consegue todas as informações de horário para ir, quais os dias de funcionamento, e você consegue baixar ele através do Instagram da Estrada. A gente tem aí um QR Code, onde as pessoas podem ir até o Instagram, que é o estrada.do.chocolate, e lá você tem acesso a esse catálogo com todas essas informações. Algo interessante que muitas pessoas não sabem, que alguns desses empreendimentos também oferecem, além da visitação, a questão da hospedagem. Hoje a questão do turismo de charme é algo muito forte, e uma pessoa vir e se hospedar numa fazenda histórica, então você, além de trabalhar a questão do cacau e chocolate, que envolve a questão agrícola da região, você aprimora e desenvolve a questão cultural.
porque quando você traz uma fazenda histórica para dentro desse contexto, aí você trabalha toda essa identidade regional do cacau e chocolate e aliado à cultura na região. A gente está num momento muito peculiar para a região e para a cultura do cacau, que nesse momento estão sendo gravadas duas novelas. Uma, por acaso, da homônima TVI, que é a nossa TVI, só que é a TVI de Portugal, e a outra que é um remake da novela Renascer. Vocês percebem que essa teledramaturgia pode ajudar o destino turístico? Certamente. E nós, como estamos vivendo um outro momento, nós estamos preparados, né? Agora sim, nós temos equipamentos que vai receber todos os turistas, todos aqueles que quiserem conhecer em loco o que vai ser passado aí na televisão. Então, a mulherada que viu Marcos Palmeira com 20 anos, vai ver ele agora 50 e o frisson é o mesmo, só que agora com charme de entender um novo cacau. 30 anos atrás se falava dos coronéis, agora se fala da agricultura orgânica, da experiência comunitária, né, de base comunitária. Essa estrada do chocolate, além da cultura do coronel, aquela história de Jorge Amado, tem um novo cacau? Sim, inclusive dentro desse projeto nós estamos iniciando o diálogo com as comunidades para trazer para dentro também dentro do projeto essa questão do turismo de base comunitária, que você tem uma conexão, né, com aquela comunidade. Você, além de conhecer o processo produtivo, você quer entender como é o modo de vida daquelas pessoas, como é o dia a dia. E a gente dentro do turismo tem aquele público que quer vir se hospedar em uma fazenda de charme, mas também a gente tem aquele público que quer vir vivenciar mesmo o modo de vida de uma comunidade. Então a gente também tem começado esse trabalho de desenvolver esse turismo de base comunitária, que é algo formidável e tem crescido muito a demanda de empreendimentos formatados para estar recebendo esse tipo de público. Eixo 4 e Sebrae criaram um produto que era um sonho. Todo mundo falava que esse tipo de produto turístico era difícil de fazer na Bahia, que era coisa típica das Serras Gaúchas, do interior do Espírito Santo, de Santa Catarina, e a gente vê um produto que levou tempo para amadurecer, desde o seu lançamento lá com o Marco Lessa até agora, mas está num momento ótimo e tenho certeza que você também vai visitar em breve a Rota do Chocolate, a Estrada do Chocolate. Tá aí a economia verde, a nossa riqueza, que é o cacau. Agora você fica com o quadro Gente de Vitória. A jornalista Vitória já está aqui nos bastidores trazendo a entrevista para você. Fica com a gente. Olá, bom estar aqui com vocês em mais um Gente de Vitória. E melhor ainda quando nós estamos com pessoas tão especiais. Nesse quadro traremos sempre, né, histórias de pessoas que são vencedoras, pessoas que fazem a história na nossa sociedade, pessoas que agregam, pessoas humanas, pessoas especiais. E eu agradeço a Deus por gente especiais que tem nessa cidade, nossa região querida, nossa região cacaueira, que é muito rica em gente que são guerreiros, vencedores, gente que transmite esse coração bondoso também. E eu, assim, é um momento muito especial para mim hoje, porque todos os convidados foram especiais. Que bom que nós encontramos gente assim, para sentar na cadeira do Gente de Vitória e contar a história. E hoje tem uma pessoa aqui, que ele é médico na área de oncologia e que se dedica muito à sua profissão. E é uma pessoa do bem, uma pessoa humana,
que faz o que gosta, tratando todos com um jeito muito especial. Dr. Eduardo Kowalski está aqui hoje. Que bom estar conosco nesse quadro. Seja bem-vindo. Eu te agradeço, viu? Obrigado pelos elogios. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer aos telespectadores por estarem acompanhando a nossa entrevista. Fico muito feliz de estar contigo, já conheço há muito tempo e é sempre um prazer estar ao seu lado, falando sobre temas relevantes e prestando esclarecimento dessa nossa cidade que precisa tanto apoio nesses momentos difíceis que nós estamos passando. Precisa tanto de seres humanos que queiram bem da cidade, né? Que estejam aí nas suas funções, agregando a cada lugar dessa cidade, a cada canto da cidade. Mas sua vinda, né? Sua vida em Itabuna, sua escolha pela medicina, como é que foi? Conta aí pra gente hoje a sua história. Eu sempre tive o desejo de ser médico, então desde a infância, desde a remota infância já, eu almejava essa carreira. Foi difícil porque na nossa época a situação também não era tão fácil. Graças a Deus eu tive pessoas que me ajudaram a edificar esse caminho e agradeço sempre aos meus pais, principalmente, que foram os que incentivaram sempre, né? Fizeram de tudo para que eu conseguisse. Aos familiares que sempre tiveram apoio, aos tios que me ajudaram, que eu sempre precisei. Eu morava num estado distante, então eu precisei morar com meus tios. Então eu sempre precisei de ajuda das pessoas. Então a gente aprende desde pequeno que para você ter algum êxito na vida, você precisa viver em sociedade. E a sociedade, dentro do vínculo familiar ou dentro do vínculo social, ela está sempre te amparando quando você tem algum desejo, né? E a sociedade sempre ajuda a gente nisso. A família, principalmente. E tive a oportunidade de morar em outro estado, em São Paulo, fiz faculdade lá. Fiz cursinho lá também, morei um tempo também no Paraná, na época eu fazia segundo grau. E fiz também uma parte da formação médica no estado de Minas Gerais. E depois, claro, eu vim morar aqui, já moro há mais de 15 anos. E tenho sempre orgulho de morar em Itabuna, que é uma cidade que, por ser abranger uma grande região, ser um polo de saúde importante na região sul da Bahia, a gente vem trabalhando nesse período há muito tempo e vem prestando serviço médico, oncológico à população itabunense e à região, que a gente auxilia aqui também. Como foi essa escolha? Teve alguém na família que é médico? Alguém que você se inspirou, falou, vou ser médico, essa vocação? Não, na verdade, na minha família nunca não tinha médico de um lado nem do outro, nem da minha mãe nem do meu pai, foi o primeiro de todos. Depois, claro, veio os irmãos, acho que depois eu não sei se primo, eu não sei se eu tenho algum, mas a minha irmã também formou médica na época, que meu pai também incentivou, e a gente logrou êxito, né, nos vestibulares, na época que fazia vestibular, e era difícil, a gente tinha que estudar bastante, ficava anos fazendo cursinho, né, e meu pai sempre incentivou, ajudou, desde pequeno incentivava a estudar, então a gente conseguiu ter êxito nessa área. Meu pai e minha mãe sempre foram muito rígidos na educação, de querer que a gente estudasse, então eles incentivavam do jeito deles, né? Porque meu pai não tinha nível superior, mas ele sempre incentivou a gente a estudar. E hoje a gente conseguiu, né? Teve esse... E presta o serviço médico que se programou e como era um desejo de infância, então hoje eu estou realizado profissionalmente. E dessa forma a gente também aprendeu que eu aprendi também na profissão médica que o mais importante não é nem aprender, o mais importante é você ensinar, porque quando você ensina, você consegue adquirir mais conhecimento, porque a relação humana é que te faz melhor e te faz aprender, tanto com as pessoas que você atende, quanto com os alunos que você ensina, e no convívio mesmo. Por isso que é importante essa relação pessoal, né? É verdade. Então, assim, o senhor também daí professor, né? Tá na UESC ainda, no curso de medicina, né? Já tenho
desde 2010 que eu trabalho na UESC já, e tenho muito orgulho também de trabalhar lá, ser professor. Também tenho orgulho de trabalhar na Santa Casa desde o início, uma instituição centenária que presta um serviço formidável aqui para a nossa região. Tem um papel importante no desenvolvimento da saúde, da medicina regional. E também trabalhei muito tempo, já em Jequié, trabalho um tempo. E trabalho também trabalhei um tempo no hospital de base, na época Chegou a ser do diretor, Covid. não foi? Fui diretor médico, depois diretor-presidente. Também tenho muito orgulho do hospital de base, um hospital que, sem dúvida alguma, é um dos pilares da saúde da cidade. Tem um papel importante, principalmente na emergência, né? No atendimento de emergência. Então eu hoje enxergo a saúde itabunense como uma situação de vanguarda no atendimento da nossa população. Tem alguns recursos médicos que ainda faltam, mas ela tem um papel importantíssimo e consegue atender as demandas nossas. A classe médica hoje tem todo tipo de profissional bem qualificado. Claro, existe uma escassez de atendimento, principalmente que a gente vê assim em alguns pontos, mas a classe médica está de parabéns por atender a demanda da nossa sociedade com louvor, né? É verdade, mas voltando um pouquinho, quantos anos de formado? Eu formei em 2003, 2003. Né? Já tem 20 anos já, né? 20 anos de formado e já com uma atuação tão assim, já conquistando tantos espaços na medicina, né, na sua área. Eu sempre, eu acredito que como medicina é uma área de vocação mesmo, sabe? A gente vê as pessoas, toda profissão ela exige um pouco de desejo de trabalhar com aquilo, porque ela tem que se tornar uma coisa prazerosa para quem trabalha, devido à alta carga de exigência que existe, as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Então ela exige um sacerdócio do profissional. Claro que a gente tem os louros da profissão, mas o dia a dia é muito pesado, tem uma exigência muito grande, é muito sofrimento, né? A gente convive com a dor do outro continuamente. E o principal na medicina exige que você tenha uma empatia pelo próximo, sabe? Porque senão você sofre um desgaste muito grande se você não se solidarizar com o sofrimento. E a gente tem que sempre entender que a dor do outro pode ser a sua daqui a algum tempo. Nós não somos isentos a ter alguma complicação da doença. É verdade. Nessa sua atuação é onde se vê muito sofrimento e tem que ter realmente esse sustento mesmo psicológico também, para não sofrer junto com o paciente, né? E dar força ainda para o paciente, né? No campo da oncologia, a gente tem uma doença muito prevalente, acomete próximo a 700 mil pessoas no Brasil todo ano, e tem um índice elevado de óbitos, né, nessa população em relação a outras doenças. Graças a Deus, com o avanço da medicina, nós enxergamos hoje uma condição melhor de saúde para quem trata o câncer, que os métodos de tratamento melhoraram muito. Com isso, a gente reduziu esse índice de óbito, porque a gente tem uma campanha notória hoje de conscientização da população, em que o diagnóstico inicial precoce é o fundamental nessa doença. Então, no todo, a gente percebe que se você fizer uma medicina mais atuante, buscando conscientizar a população, em que a precaução é o melhor resultado, a gente vai evitar aquelas situações trágicas que a gente enfrenta, de pacientes chegarem em condições graves de doença, porque demorou muito tempo para diagnosticar a doença. Então, se diagnosticar em tempo, com certeza a cura será bem mais rápida, o tratamento também será melhor, né? Isso é importante a gente levar em conta, que cada vez mais, com o avanço da tecnologia,
nós conseguimos detectar a doença de forma inicial. E isso tem um papel fundamental no resultado. A gente estava até conversando anteriormente, né? Que esse mês agora é um mês de relevância, né? Porque é um mês que... O mês de outubro fala sobre a saúde feminina, principalmente. E o mês de novembro fala sobre a saúde masculina, que é o câncer de próstata. Então, com as novas tecnologias, a gente consegue diagnosticar bem precoce essa doença. E é um exemplo de longevidade. Existem pessoas que têm câncer de próstata que sobrevivem por anos, tratando, acompanhando. Então, mostra que se você descobrir precocemente a doença, você tem excelentes resultados. Faz a cirurgia e pode ter uma vida normal. Tem vida normal, consegue fazer todas as atividades que fazia anteriormente. Existem medicamentos hoje muito mais eficientes que existiam há 20 anos. Então, com esse avanço tecnológico, a gente consegue não curar a doença em definitivo, na maioria das vezes, mas a gente consegue controlar e oferecer para as pessoas qualidade de vida. Isso é fundamental para a sociedade moderna, né? Então, o homem, né, que faz a cirurgia, ele pode ter uma vida normal, ativa, tudo. Tem uns que tem medo, né, de fazer o exame, descobrir que está com problema, aí se esconde, não vai. Essa condição era muito comum antigamente, quando existia uma mistificação sobre a doença, sobre o tipo de exame que era feito. Mas com as campanhas que são realizadas anualmente, nós percebemos que há uma desmistificação disso. A população tem entendido que a melhor forma de abordar esse problema é através do diagnóstico precoce. Por isso que cada vez mais o diagnóstico vem em forma inicial e os pacientes já são submetidos a tratamento menos invasivo. Claro, a cirurgia, se for feita no início, a resposta será bem melhor do que uma cirurgia feita em uma fase avançada da doença. Por isso que a gente incentiva as pessoas a procurarem seu médico, fazer acompanhamento anual, realizar os exames orientados pelo urologista. Com isso, a gente consegue ofertar a essas pessoas uma melhor condição e trazer uma qualidade de vida melhor para essa população. E a partir de quantos anos os homens devem fazer o exame? Os homens devem fazer o exame a partir dos 40 anos. E tem homens que não vai a partir dos 40. A partir dos 40, ele pode acompanhar com o urologista. O urologista vai ver, porque existem condições que favorecem o exame precoce, e existem condições em que favorece o exame tardio. Então, a melhor forma é o homem sempre estar acompanhando. A mulher vai todo ano no ginecologista. O homem deveria ir todo ano no seu urologista. E o urologista vai orientar, vamos fazer esse tipo de exame. Às vezes faz o toque uma vez por ano ou 2 vezes. Ele vai ver a necessidade daquela pessoa. Por isso que a gente recomenda sempre procurar o profissional adequado, fazer o acompanhamento e desmistificar essa situação. Que às vezes encabula o profissional. Né? O homem fica encabulado às vezes. Verdade. Esse tabu já foi vencido pela sociedade. Então, se ele fizer esse acompanhamento periódico, vai favorecer ele detectar doenças, às vezes nem é só o câncer em si, mas outras doenças que também aparecem com a idade. Por isso que é importante ele estar acompanhando regularmente com o médico. Às vezes, se ele tem um médico de confiança, procura esse médico antes, o médico vai avaliar e depois ele encaminha para o urologista. Mas não deixe de ser acompanhado pelo menos uma vez ao ano com o médico, para que você possa detectar doenças precocemente. Já foi detectado em homens de 40 anos? Já acontece isso? A partir dos 40 a chance aumenta, claro. Geralmente é de 50 anos para frente. Mas já aconteceu casos? Existem, mas geralmente os casos mais prevalentes acontecem em pacientes com mais de 70 anos. Lembre-se que o câncer é uma doença do envelhecimento. As pessoas, elas, com o ganho de vida que a gente tem, com o avanço da sociedade, o câncer está ganhando cada vez mais destaque. Porque é uma doença relacionada diretamente ao envelhecimento. Quanto mais a gente vive, mais exposição a agentes cancerígenos, maior a chance de desenvolver a doença.
os principais fatores que desenvolvem o câncer, mais de 70%, são fatores ambientais. Estilo de vida. Mas o fator genético também participa disso. Mas a gente tem que levar em conta que o estilo de vida é o principal fator que desencadeia as neoplasias. Pessoas mais que têm um estilo de vida, o quê? Fumantes, é isso? Que bebe, ou que... E muito estresse. A gente tem que levar em conta que o câncer de próstata é uma doença crônica. A gente está falando dele, ele está relacionado a... Tem alguma coisa de familiaridade, se o pai teve câncer, essa pessoa, o filho que tem um pai com câncer de próstata, já deve começar com os 40 anos a acompanhar. Pessoas também teve a etnia, também ajuda muito. Então, o que a gente fala... Agora, tem fatores que desencadeiam outros problemas mais graves. Por exemplo, o tabagismo é um fator, sem dúvida alguma, de relevância e importância para desencadear o câncer. A gente tem o etilismo também, é um fator também que ajuda muito. As doenças virais, HIV, vírus, a gente tem o HPV também, que é um fator importante. Então, eu acredito que se a sociedade entender que o câncer está relacionado à exposição ambiental, a gente aumenta, por exemplo, até o sol em excesso faz mal, pode levar à neoplasia. Então, se a gente entender essa demanda e souber lidar, a gente vai estender mais tempo a nossa vida. Por isso que a prevenção é o fator principal e, principalmente, adequar o estilo de vida, porque isso também tem um papel importante. Por exemplo, a obesidade é um fator importante, o sedentarismo é outro fator que leva a desenvolver câncer. Então a gente tem que estar sempre atento a essas orientações. E nada mais importante que procurar um médico para poder seguir as orientações adequadas para isso. Está sempre se avaliando, né? Fazendo avaliações, né? Indo no médico, exames periódicos. Isso, é fundamental. Hoje em dia, a pessoa deve pelo menos uma vez por ano estar fazendo uma avaliação. Muita gente fala do check-up, que é uma coisa importante, mas a gente deve estar sempre, ter um médico de confiança e acompanhar e realizar o acompanhamento periódico. Isso vai ajudar muito. Por isso que a gente recomenda as pessoas prestarem atenção nisso e buscar essa assistência. Isso mesmo. Hoje se tem todos os recursos, né? Tem hoje, e a medicina não é, ela para uma boa parte da população, ela se tornou muito cara. Mas o próprio SUS hoje, ele permite muitos diagnósticos. A gente sabe da dificuldade de marcar um exame, tudo, que é comum isso. É muita dificuldade mesmo, né? Eu vejo as pessoas reclamando, É. pessoas que esperam numa fila. Isso Então, que isso tira a motivação. Verdade. Mas, no entanto, a gente tem que levar em conta que é a saúde da pessoa. E o que é mais importante na nossa vida se não for a saúde, né? Para nós. Então a gente precisa cultuar essa importância. A saúde é tão importante quanto a segurança pública, quanto a educação. A gente precisa desses 3 segmentos muito bem azeitados, e essa oferta pelo governo tem que ser estimulada pela população. Então a gente tem que sempre estar observando quem fala disso com atenção, porque é isso que a gente precisa. Principalmente esses 3 fatores é o que faz uma sociedade desenvolver. Você ter pessoas fortes, sadias, educadas e com segurança para que possa promover o desenvolvimento social, né? É verdade. Quando isso aí está organizado, esses 3 pilares, se organizando, colocando as pessoas certas no lugar certo, com certeza as coisas melhoram. A gente precisa dessa visão. Eu enxergo hoje a gente como cidadão vê, existe a saúde em alguns países é muito bem difundida, elaborada, por isso que você encontra índice de desenvolvimento humano em países desenvolvidos bem maiores que no Brasil. A idade média em países desenvolvidos chega a quase 85 anos, as pessoas vivem bem. Por exemplo, países como a Suécia tem um índice de desenvolvimento humano excelente, porque as pessoas fazem atividade física, tem tempo de trabalhar, mas tem tempo de aproveitar, tem lazer, tem áreas verdes para se realizar esse lazer. Então isso tudo faz com que a sociedade se desenvolva melhor. E a gente
veio esse exemplo como um grande fator, um divisor de água para a sociedade. E a gente sente falta disso, né? A gente tem uma ausência de parques, de ambientes agradáveis para que a gente possa frequentar e até tirar o estresse do dia a dia, né? É verdade. Qual é a demanda, né, de pacientes que o senhor tem lá? Eu sei que deve ser uma demanda diária. É diário. Seu atendimento são todos os dias? Todos os dias. A gente atende uma média de 30 pacientes, 35, dependendo do dia, com câncer em tratamento, pessoas que vêm de longe, que às vezes estão fazendo tratamento junto de quimio e rádio. São diversos pacientes com diversos tumores, pessoas com cada um com uma realidade, é um universo próprio. A gente vê pessoas que são bem amparadas pela família, a gente vê pessoas que são desamparadas pela família, pessoas que sofrem por não ter recursos para poder fazer isso. Então, a gente precisa estar sempre apoiando esses pacientes oncológicos, porque eles estão vulneráveis, né? São pessoas vulneráveis. A gente tem pacientes que vêm de longe para fazer radioterapia, às vezes precisam ficar na casa de apoio aqui para poder fazer esse tratamento. Então, o paciente com câncer, ele é um paciente que ele não demanda só a demanda hospitalar, ele tem outras necessidades em que a gente precisa ajudar para que ele possa fazer seu tratamento e aproveitar a vida que ele tem para frente disso, né? O câncer, para algumas pessoas, é como se fosse uma nova vida, né? Você passa por um choque tão grande e como se ela renascesse para enfrentar aquele outro período da vida dele, e as pessoas enfrentam isso de forma diferente. Ela começa a ver que às vezes não vale a pena você ficar brigando, sofrendo por uma coisa que às vezes o câncer ensinou que não vale a pena aquilo. Por isso que é importante a gente entender isso, né? E ajudar as pessoas que estão sofrendo com isso. A população acometida pelo câncer no mundo tende a aumentar. Há uma perspectiva em que nos próximos 20 anos isso aumente em 50% a incidência de câncer na população mundial. Não vai mudar, não vai ser diferente no Brasil. Então, hoje no mundo a gente tem em torno de 20 milhões de pessoas com diagnóstico de câncer anualmente. A tendência é que daqui 20 anos isso passe para 30 milhões. O impacto disso na saúde será muito relevante, tendo em vista que o custo do tratamento oncológico tem um impacto muito grande nas contas públicas. E cada vez mais, novas tecnologias estão sendo anexadas ao tratamento do câncer. Tecnologias que evitam o sofrimento daquela pessoa. Então, deverá ser criada a sociedade deverá se preocupar com isso, para que ela possa separar recursos para oferecer a essas pessoas. A gente tem que entender que, como a gente vive numa sociedade, todos são responsáveis por todos. Então aquele doente está recebendo uma parte do imposto que a gente paga para ele realizar o tratamento. Como ele já fez isso também para outras pessoas. Isso é uma sociedade, ela vira uma teia. Um ampara o outro nesse momento. E é assim que deve funcionar, né? Um retorno, né? Como você estava falando, que em relação quando o paciente ele tem o cuidado da família, e também isso dá um resultado melhor no tratamento quando ele tem aquele apoio, uma alimentação melhor também, quando ele tem aquele apoio das pessoas em volta dele, o carinho, a atenção, isso resulta melhor no tratamento? Essa parte é uma parte que é meio que subjetiva. Se é só para perguntar para mim assim, tem como comprovar isso cientificamente? Eu não tenho como falar. Sei. Mas a percepção que eu tenho é que isso é fundamental para a resposta daquela pessoa. Uma pessoa amparada, ela tendo o carinho da família, tem todo o peso no tratamento. O ser humano precisa de amparo. E esse amparo, que eu considero hoje um diferencial na assistência do paciente, para mim ainda está de igual valor ao tratamento.
Uma coisa é você chegar numa fase difícil e ter pessoas, familiares, amigos, que vão te ajudar naquele momento. Você pode até perder a batalha para o câncer, mas você sabe que você tem aquela população toda para te ajudar. E eu acho que é isso que faz com que a pessoa vença aquela batalha, porque é uma batalha difícil para quem está passando. Lembra-se que acomete a vida da pessoa, ela fica às vezes anos sem poder fazer o que ela fazia antes. E quando ela retorna, tudo já mudou. Então a família, nesse aspecto, tem um papel fundamental para ajudar essa população. Para ajudar a chegar, né, aquele resultado tão bom que é quando é liberado da quimioterapia, né, que chega ali, fala, encerrou, é como nascer novamente, e como sua vida ali também é como se devolver, né, uma vida para a pessoa, né, aquele apoio, aquele resultado de ver seu paciente sair dali bem, né. Essa é a percepção que a gente tem, que a pessoa não é só corpo, ela precisa de outras coisas para complementar aquele tratamento. A gente precisa de uma ajuda, de um afeto, às vezes de um apoio naquele momento. E eu vejo que quem faz isso muito bem é a família. Aí você vê pessoas que tiveram um laço familiar que pudesse, ou um laço de amizade. Às vezes a pessoa não teve filhos, não teve esposa, mas ela tem uma amizade muito forte, em que os amigos mesmo vão amparar aquela pessoa. E tem também os grupos de apoio aos pacientes oncológicos, que faz toda a diferença também no tratamento. Isso, os grupos de apoios também, interessante. Nós temos aqui em Itabuna o grupo Citoque, Câncer, Fé e Amor. Nós temos o grupo do GAPO, que ajuda os pacientes com a casa de apoio. Então, eu vejo hoje, tem o pessoal de Boirarema que tem um papel importantíssimo no café da manhã dos pacientes. Então, cada um tem uma ação importante na população oncológica. A gente vê o grupo Citoque se dedicando, indo atrás, ajudando as pessoas. O GAPO, que é o grupo de apoio ao paciente oncológico, que fornece uma casa de apoio para que a pessoa possa fazer seu tratamento de radioterapia sem ter custo. Então, a sociedade itabunense, ela tem um papel fundamental nisso, e ela se solidariza com a população oncológica. E as pessoas são boas mesmo. Você vê que a gente vê essa maldade que aparece na televisão todo dia, mas isso é uma pequena parcela que faz isso. A esmagadora maioria da população nossa aqui, principalmente Itabuna, ela presta serviço e ajuda. Você vê o GAC, né, que tem um papel fundamental no tratamento das crianças oncológicas. Então eu vejo hoje, assim, eu tenho orgulho até da cidade que eu moro por causa disso. Porque as pessoas se preocupam com o próximo. Tem muita gente boa em Itabuna. Tem, e ela se preocupa com o próximo, faz o possível para ajudar. A gente sabe que não está fácil. Às vezes as pessoas que não têm ajudam muitos recursos, mas elas pedem apoio a outras pessoas que vão ajudar. Aí então, termina realmente dando esse apoio. A gente tem que sempre valorizar a sociedade itamunense pela prestação de apoio. As pessoas que vêm de fora, às vezes pessoas que vêm de outros municípios, mas que é amparado pela comunidade itabunense. A gente vê também as irmãs auxiliadoras da Santa Casa, que ajudam muito os irmãos lá. Então, há um empenho da sociedade itamunense em amparar essa população. Às vezes a doação vem de pessoas que são anônimas, mas elas estão preocupadas com o bem-estar do próximo. E isso é fundamental na condução desses pacientes. Então, esse tratamento de câncer é só a Santa Casa que tem? Aqui em Itabuna, sim, a Santa Casa ela ficou responsável por isso, né? A gente tem a unidade de quimioterapia da Santa Casa e a unidade de radioterapia do Hospital Manuel Novaes. Os dois atendem muita gente, tem fila de espera. Às vezes a demanda é tão grande que os pacientes esperam alguns dias, semanas para começar a tratar, mas todos são atendidos. Vem pessoas de outras regiões para poder fazer o tratamento aqui. E isso mostra a importância da nossa cidade para o estado da Bahia. E cada vez mais ela tem se empenhado nisso. E o que faz essa diferença é
o dia a dia, né, a sociedade abraçou essa causa. E isso faz a diferença total nosso dia a dia. O que eu acho interessante é que com tantas demandas, né, de seu atendimento, das pessoas que estão ali, mas o seu nome, quando a gente fala para algumas pessoas que passaram por ali nessa situação, elas lembram de você, né? Lembram do seu nome. Ah, doutor Eduardo, eu fui paciente dele. Engraçado é sua presença marcar na vida das pessoas, né? Porque, na verdade, a gente tem que sempre ter empatia pelo que o paciente está sentindo. Acho que isso é o fundamental, você sempre falar a verdade, né? Porque a verdade, ela constrói um alicerce no relacionamento humano que dificilmente é quebrado. E essa empatia que faz com que você se coloque na condição do outro, porque não é fácil você desenvolver uma doença dessa em qualquer momento da vida. Pode ser na infância, na fase adulta, na fase idosa. A pessoa sofre muito e ninguém quer passar por isso. E quando passa, ela precisa de ela precisa de atenção e um pouco de fraternidade nesse momento, né? É verdade. Então, ainda existe esses profissionais falando que se preocupa, né, com o bem-estar do outro, que se dedica, não está no hospital naquela correria, sem olhar no olho do paciente. Então, assim, eu quero te parabenizar pela sua atuação mesmo, porque o senhor tem feito a diferença ali na vida das pessoas, na sociedade, aonde você coloca seus pés, faz a diferença também. Eu que agradeço o elogio, Então, eu fico assim, até acanhado. É muito bom, é muito eu bom. fico acanhado, mas eu agradeço o elogio porque é um reconhecimento que a gente tem, né? É verdade. E eu sempre eu me esmero para fazer o melhor, porque a gente tem muita dificuldade, não é fácil. Mas a gente tem que se esmerar e fazer o melhor para que a gente mostre resultado. E o resultado maior é essas notícias assim, que a gente fica feliz. Eu agradeço muito o elogio, porque como a gente está no dia a dia, a gente faz o melhor não pensando no resultado em si, mas já que tem resultado, a gente fica feliz, né? É verdade, faz aquilo ali por amor, mas o resultado está vindo. Quando você está ali se dedicando à vida das pessoas, principalmente num momento desse tão difícil, que é quando a pessoa recebe uma notícia, né, que está com câncer. Aí ele recebe esse alívio quando tem um médico amigo que está ali também para se doar naquela causa junto com quem está perto deles ali. Então, o resultado, eu sei que o resultado com certeza é bem mais leve. Né? Nós presenciamos situações difíceis, mas eu sei que por estar numa área muito sensível, né, você tem que também ter um preparo mental mais para a situação que se apresenta. Mas eu agradeço sempre ao elogio, porque a gente faz as coisas, às vezes faz sem a gente faz por fazer, não tem uma explicação como que é. Mas entende que é importante você estar fazendo o melhor, porque é uma fase muito difícil da vida da pessoa. As pessoas ficam muito vulneráveis, o sofrimento da família é muito grande, da própria pessoa. Às vezes falar uma coisa que a pessoa não quer ouvir, mas que é a verdade, é difícil. Mas ela precisa saber o que está acontecendo. Que o caso é sério, né? Que a família precisa saber, verdade, a pessoa precisa saber. Porque a gente está lidando com uma situação dificílima. E eu acho que a única forma de você lidar com isso é sempre sendo transparente com quem você está falando. E essa pessoa recebendo essa notícia pode não processar de forma adequada. Ou da forma que você queria, mas pelo menos ela está sabendo a verdade. E a gente sempre está enfrentando dessa forma o problema. Eu acho que quando o seu dia a dia, quando começa, você já tem uma missão ali, acordou, você tem uma missão no seu dia a dia, né? O objetivo a gente tá empenhado em fazer o melhor, né? Todo dia cedo acorda com esse objetivo, tira os problemas da cabeça e vai para enfrentar o problema, porque não é fácil não. A gente sabe das dificuldades que é a saúde da pessoa, né? E a sua correria, assim, entre o hospital e como professor também, como essa distribuição de tempo, né? Na verdade, a gente, claro, é uma satisfação sempre estar ensinando, que é uma coisa que eu não imaginava fazer, mas graças a Deus tive essa oportunidade. E a gente consegue conciliar, a gente vai, atende, depois ajuda os alunos lá no ambulatório.
vá na universidade dar aula também, passa lá, dá aula. Trabalha lá nas tardes que dá aula para os anos que a gente enfrenta. Então é uma simbiose nessa junção entre a prática e o ensino, né? Então hoje eu me vejo bem, eu gosto de lecionar. É uma área delicada porque você está ensinando outras pessoas, você tem que, no fundo, você tem que ser uma referência para elas poderem prestar um serviço também bom para a sociedade. E a gente tem uma trajetória na universidade de formar grandes profissionais e trazer profissionais competentes para a nossa cidade, que é o que sempre a UESC fez. É como você falou, né? Ser uma referência. Então isso é muito bom, passar essa referência para os seus alunos também e ser novas pessoas que vão ali atender também com um espírito mais humanizado, né? Que é isso que se precisa. O que eu queria te perguntar é o seguinte, o senhor passou, né, pelo hospital de base, Fase difícil. não é? Uma fase difícil, mas venceu, saiu bem, né, com seu nome tranquilo, porque às vezes o profissional se coloca em alguma situação, mas você saiu bem, né, com sua cabeça erguida, é isso que é importante. E também na Santa Casa, que é esse lugar bem acolhedor, né, que acolhe, que é um lugar, né, de referência também. Então, qual é a dificuldade, né, que o senhor acha, doutor Eduardo, da saúde em Itabuna, que se fala tanto, né, sempre essa demanda, essa dificuldade na saúde, no seu olhar que já passou por 2 hospitais, né? Eu, quando passei no hospital de base, eu tinha a convicção que o hospital de base, eu encaro assim, o hospital ele tem que ser feito para atender as pessoas que precisam do hospital. O hospital nunca pode ser feito para atender demandas particulares. Ele tem que ser feito para todos, de igual. Não pode atender a pessoa por beneficiar um ou outro. O hospital de base ele tem essa política de ser um hospital que atende a todos, independente da sua condição social, do que ele faz da vida. A gente tem que aprender a tratar o ser humano como um ser humano. E essa característica do hospital de base, quando a gente estava lá, eu sempre briguei para que acontecesse isso. Eu tive eu me considero isso até um grande presente que a vida me deu, que eu trabalhei um tempo com o Fernando Gomes, quando o Fernando Gomes era prefeito. Depois, o Augusto ganhou, também foi uma grande... Eu agradeço ele por ter me dado a oportunidade de continuar como diretor do hospital. E mesmo tendo mudado o prefeito, eu consegui permanecer dentro do hospital. Então isso foi uma coisa que eu acho que não vi isso ainda. A pessoa muda o prefeito, geralmente sai todo mundo, eu continuei. Eu estava até com a malinha pronta para sair. Aí ele falou, não, fica aí que você vai continuar no hospital. Eu falei, tal, então eu continuo. Tive que sair porque eu estava fazendo mestrado na universidade e eu não estava conseguindo dar conta do hospital e do mestrado. Aí eu tive que continuar trabalhando como oncologista, que é a minha atuação. Eu pedi exoneração do hospital na parte de diretor para que eu pudesse terminar o mestrado, que tem prazo para ser entregue, né, que eu até encerrei agora. Então, sempre agradeço a oportunidade de ter trabalhado no hospital nessa área de diretor-presidente, de diretor médico. Foram ensinamentos para mim que mudou até o comportamento durante essa fase. São 5 anos muito intensos. Os últimos 3 anos, durante a pandemia, foram os mais difíceis, né? Que começou no final de 2019 e a gente fez uma preparação toda, ainda na época foi 2020 que começou a crise intensa do Covid. Eu ainda fiquei responsável pelo comitê de Covid na época. A gente conseguiu mostrar e colocar na população itabunense a importância de usar a ciência como forma de lidar com essa doença, desmistificar o que se vinha falando. Então a gente conseguiu enfrentar a doença
de forma médica, né, que foi o mais importante. A gente recebeu um amparo muito grande do governo do estado na época, com incentivo, com mudança, com investimento no hospital de base. Eles fizeram, a gente conseguiu colocar 2 usinas de oxigênio para dar suporte para aquela população que necessitava de oxigênio na época. A gente não precisou comprar aqueles oxigênio de cilindro, a gente conseguiu fazer uma usina, então era ilimitada a oferta de oxigênio, e a gente conseguiu elaborar um plano de governo lá para o hospital, em que a doença não se disseminasse de forma a contaminar todo mundo ao mesmo tempo. Claro que quase todos os funcionários tiveram Covid na época, mas a gente, através da forma com que a gente lidou com o hospital, a gente conseguiu passar aquela fase com muitas mortes, claro, mais de 600 óbitos na cidade, mas a gente tem que lembrar que desses 600, muitos eram de fora. A gente conseguiu atender a demanda de Itabuna, mais a demanda de fora, e enfrentamos o problema com toda a dificuldade, que eu considero hoje foi satisfatório. Tivemos Foi um desafio? Foi um desafio, mas uma gestão que me ensinou muito, né? Porque a gente mostra como o ser humano é vulnerável, a doença mostrou isso para todos, mas como a sociedade foi importante, foi unida, porque a gente recomendava as coisas e a população de pronto de mão aceitava e seguia o que a gente pedia. Eu acredito que esse apoio, a gente juntar a parte médica com o apoio da sociedade nas medidas que foram empenhadas, fez com que a sociedade hoje não sofresse tanto como outros lugares sofreram, e outros lugares no mundo. A gente vê o estrago que o Covid fez em Manaus, no estado do Amazonas, foi assustador. Itabuna a gente teve dificuldade, mas não chegou a ter um colapso da saúde pública. Então eu fico muito feliz com esse período. Para mim foi uma grande escola, e fez com que a gente mudasse muito o comportamento nessa época. E hoje eu me considero uma pessoa muito melhor do que eu antes de entrar nessa situação, porque às vezes a dificuldade ensina mais do que a facilidade, né? E para mim foi um grande exemplo, e eu agradeço muito, principalmente a nossa região, a nossa cidade, por ter aceitado as orientações e entender que o que a gente estava tentando fazer e fez foi o melhor para que todos pudessem sair daquela situação. É realmente como um legado, né? Que no seu currículo você aumentou mais com esse desafio aí. Foi uma grande experiência em Itabuna, né? O seu desafio, passando por essa situação e criando, né, seu legado, sua história. Mais um passo dado também, né? Foi importante, porque a gente, com os desafios, a gente cresce muito, sabe? Com aquela situação, eu aprendi muito. Tive um avanço como pessoa, porque eu entendi o que é importante para o ser humano. Às vezes o importante é você ter oxigênio, tá vendo? Uma coisa que a gente não valoriza. E eu já vi, às vezes a pessoa queria tomar água e não tinha como. Então eram situações assim, muito difíceis. E que a gente vê que um vírus, uma coisa que a gente nem enxerga, pode fazer um estrago tão grande nas famílias, né? E na própria pessoa que passa por aquilo. Então eu sempre sou grato à nossa cidade, à nossa sociedade, por ter dado esse apoio naquele momento tão difícil, que fez com que a gente não levasse a nossa cidade a entrar em colapso de saúde, que era o mais temido. A gente pensou nos piores cenários, mas a gente conseguiu lograr um dos melhores que a gente nem imaginava. Você tinha medo de chegar em casa e contaminar seus filhos, né? Sua esposa? Esse sempre é o nosso maior medo, né? Porque a gente sabia que tinha um risco de morrer pela doença na época. A doença, ela era perversa mesmo, levava e não tinha como voltar. Mas como era uma situação que a gente não podia também se acovardar naquela época, medo a gente tem.
Mas com medo, a gente manifesta outras virtudes que faz com que você enfrente aquele problema. Então, o medo, às vezes, ele é um direcionador e faz com que você tome atitudes corretas. Então, eu tive o interesse em entender como que o mundo enfrentava o problema. E, principalmente, as orientações italianas, europeias, depois as americanas, que fizeram com que a gente conduzisse a doença com um perfil mais técnico, mais baseado nas evidências médicas, e fez com que a gente tivesse êxito naquela fase tão difícil. Como é ser médico em Itabuna? Como é chegar em Itabuna? Quantos anos em Itabuna? Já tenho 15 anos. 15 anos em Itabuna e ter conquistado, que você já conquistou, né? Seu espaço. A gente, como eu te seu falei, legado aqui. na nossa vida a gente não consegue nada sozinho. A gente tem sempre as pessoas que te apoiam. E são inúmeros, né? Na época, quando eu comecei aqui, o Urandi me ajudou muito, o Urandi Riela. Depois, outras pessoas me ajudaram, o Silvio Porto me ajudou. A própria família daqui me ajudou muito, meu sogro, meu cunhado. Eu tive apoio muito da Santa Casa. A Santa Casa foi fantástica nessa fase, sempre me ajudou muito. A gente teve um apoio de todas as provedorias na época, né? Eu fui diretor da Santa Casa por 4 anos, então teve apoio. Eu lembro que a gente tinha a diretoria que está agora aqui, boa parte trabalhou comigo na época que eu era tesoureiro da Santa Casa, então eu tive apoio de várias pessoas que eu não conseguia nominar todas, mas que sempre, claro, o principal apoio sempre é da esposa, né? Mas Como é o nome dela? Larissa. Larissa. Ela sempre me ajuda muito. Larissa mas também é médica, né? É médica, oftalmologista. Mas a gente tem o apoio da sociedade em si, que eu não posso falar de um e esquecer do outro. A gente tem amigos enfermeiros, técnicos que ajudaram. Os próprios familiares dos pacientes te ajudam muito. Às vezes ele traz você tá meio desanimado, ele traz uma lembrancinha ali, um negocinho, um docinho de uma cocada que traz, você já fica feliz da vida. Coisa linda, então, né? às vezes o pequeno gesto é que faz você suportar tudo aquilo que você... Então, eu tenho apoio, assim, eu agradeço muito a sociedade itamonense por ter me acolhido e ter dado todo esse apoio para nós nesse período. E a gente sempre agradece as pessoas, porque agradecer é a melhor forma, né, de lidar com o problema. É verdade, mas eu creio assim que Itabuna tem grandes profissionais na área de medicina também, grandes médicos. Pessoas empenhadas, né, que sempre estão prestando assistência. E a gente tem agora um aumento nas escolas médicas, isso vai surgir novos profissionais também que vão ter o mesmo empenho. Então eu acredito que o avanço da medicina vai trazer muito ganho na qualidade de vida da população. Lembre-se que viver sem aproveitar a vida também não é viver. Então você tem que ter lazer, tem que ter empenho, tem que fazer as coisas para que você possa prosperar. E só viver não adianta, você tem que viver aproveitando. É que nem tem uma vez eu ouvi um fado, uma música portuguesa, em que a mulher falava que você tem que gastar a vida. A vida é feita para gastar, para você aproveitar. Então vamos fazer isso, vamos gastar a vida, né? Porque isso que é fundamental. Verdade, como você falou aí. Você falou que o ar é tão importante, né? Só quem teve Covid sabe a importância de respirar. O desespero que dá. Eu já vi coisa no Covid, na época, em que a pessoa, ela fazia uma carta para se despedir da família porque ela ia ser entubada. Você imagina, você não conseguir nem falar tchau pro seu familiar. É um negócio... Ou às vezes, claro, acidente, mas a pessoa já sabe o que vai acontecer. Então, é uma fase muito difícil mesmo. É um sofrimento muito grande para a nossa população. Acredito que isso não vai se repetir, mas eu entendo o drama que foi o negócio. Foi feio mesmo. Tá tendo caso de Covid ainda, né? Eu soube que tem 100 e poucos casos. O Covid sempre vai estar presente agora. É uma doença que veio para ficar, assim. Só que ele não tem mais a letalidade que tinha na época, antes da vacina. A vacina, o criador da vacina recebeu até prêmio Nobel de Medicina por desenvolver a nova tecnologia, mas a vacina foi, sem dúvida alguma, o grande divisor de água desse problema e fez com que a gente tivesse hoje podendo conviver
na sociedade sem medo de contrair a doença. É isso mesmo. Você tem 2 filhos, Eu tenho 3, Três filhos. dois rapazes e uma menina. já estão Grande já. grandes. Tem um tá com 15, a menina tá com 9 e o do meio tá com Eles 13. querem ser médicos? Eu não vejo essa vontade, assim. Eu até falo para eles que façam as coisas que venham do coração. Não entre para poder viver a vida de outra pessoa. A gente tem um grande erro na nossa... de incentivar a pessoa a fazer uma coisa que é bom para você. Mas eu não sei se ele tem a mesma condição de enfrentar o que a gente está enfrentando. Às vezes o talento dele é para outra coisa. Então todos 3 eles estão liberados para fazer o que querem da vida. Porque a vida é dele e ele tem que ter essa autonomia de decidir. E a gente sempre orienta que faça as coisas para você ter uma profissão que você possa se orgulhar dela no futuro. E o orgulho, às vezes, é uma coisa que você... né, você tem orgulho da profissão que você exerce. Eu não tenho só orgulho de ser médico, eu tenho orgulho de ser professor. Então, são coisas que vão acrescentando, né? É verdade. O que o senhor acha, assim, que deve melhorar em relação à demanda, né, da saúde em Itabuna, principalmente do SUS, essas cotas, que essa dificuldade das pessoas conseguirem realizar um exame, uma consulta? Eu acho assim, Itabuna, ela, para melhorar na saúde, não é tão fácil. A gente percebe que o recurso que o Estado repassa para Itabuna não é aquém do que o município precisa. Existem gargalos, principalmente na atenção primária, para assistir essa população. Essa dificuldade, ela se arrasta há muito tempo. Vem se agravando nos últimos anos, porque o custo da saúde vem aumentando. Toda tecnologia na saúde, ela aumenta o custo. Hoje, se você pegar a medicina de 20 anos para de hoje, o ganho com tecnologia foi muito grande. Por exemplo, hoje nós fazemos teste genético, exames de imagem de última geração, PET scan, ressonância. Existem exames muito caros que são feitos, testes para saber marcador tumoral. Então são exames muito caros que a medicina, para poder dar mais precisão no diagnóstico, ela exige esses exames. Só que o Estado, ele não acompanha a taxa de investimento para esses exames. Então, o custo vem aumentando. E aí, você vê que a forma do governo controlar esses exames é fornecer cota. Só que a cota, ela não sabe quem que vai precisar, quem está precisando mesmo de urgência, quem precisa, mas dá para esperar. E aí começa a insatisfação da nossa população. E eu acho que isso vai se agravar se não tiver uma forma melhor de gerir isso. Verdade. Nós estamos chegando já ao final. Já passou, tá vendo? Ah, que bom. Quero te agradecer. Ah, que é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Eu que fico feliz de participar. Sempre estamos juntos nessa luta. Já faz uns 10 anos que nós Com certeza. participamos. E ter sua amizade para mim também é uma honra, viu? Obrigado. Conhecer. Então, quero agradecer ao doutor Eduardo Kowalski pela participação. Estaremos aqui de volta na quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade. E fiquem com Deus. Amém. O TV News está chegando ao fim, quero agradecer a sua audiência, né? Quero mandar um abraço bem apertado para um telespectador especial, Bernardo, que está completando hoje 11 aninhos de idade. Meu filho, te amo, Bernardo. E amanhã tem mais a partir das 10 horas. O próximo programa é o Alerta Cidade com Denilton Santos. E para você que assistiu gravado, temos aí uma grade diversificada. Fica com a gente. Tchau, tchau.